Sejam muito bem-vindos, nossos ouvintes aí das nossas plataformas. Vamos começar o nosso 6º episódio do Tem a Ver com Saúde. E hoje eu tenho aqui comigo a doutora Lívia Figueiredo. Doutora Lívia, ela é médica formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde também realizou a residência de clínica médica. Após isso, fez a residência de neurologia pela Universidade Federal do Paraná. E acabou, depois disso, sendo idealizadora do Instituto Vida, onde ela fala muito sobre medicina do estilo de vida. E a doutora Lívia também hoje tem a certificação internacional em medicina do estilo de vida. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Jo. É uma alegria estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, da gente poder falar sobre saúde realmente, um sentido mais amplo, não só na medicalização, de exames, de sintomas, mas a gente trazer esse conceito aqui é muito importante. Eu fiquei bem honrada mesmo com o convite. Que bom, que maravilha. E vamos lá, doutora Lívia, começa então falando pra gente sobre o conceito. O que é a medicina do estilo de vida? Bom, a medicina do estilo de vida é uma prática médica baseada muito em evidência científica que visa promover saúde, reverter e até tratar e até mesmo reverter algumas condições crônicas de saúde, como pressão alta, diabetes, prevenção de derrame, infarto, obesidade, através da mudança do estilo de vida. Então, é um conjunto de técnicas, tudo com evidência científica, com muito estudo, para ajudar o indivíduo a mudar o estilo de vida de uma maneira adequada e eficiente. E com isso, a gente tem benefícios enormes na saúde. Entendi. Então, doutora Lívia, me corrija se eu estiver errada. Então, a medicina do estilo de vida, ela pode acabar sendo confundida com uma situação de prevenção, mas não é só isso. Às vezes o indivíduo ele já pode ter algum problema e através, então, dessa especialidade a gente consegue reverter isso. Isso. Não é somente prevenção. Lógico, a gente foca muito nisso, mas algumas doenças crônicas a gente consegue tratar. Por exemplo, perda de peso pode ajudar no controle da pressão arterial. Pode ajudar até na reversão do diabetes, em casos iniciais. Você cuidar do seu sono, que é um dos pilares de medicina de estilo de vida, ajuda muito, por exemplo, nos sintomas do TDAH, da desatenção, do foco. Então, a gente não fala só em prevenção, a gente está falando em maneiras mais amplas de tratar diversas condições de saúde, em algumas específicas, como eu disse, da pressão alta, do diabetes, a gente pode até reverter essas doenças crônicas. Então, é muito mais amplo do que só prevenção. Então, a gente acaba impactando, o nosso objetivo final vai ser qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. E buscar um tratamento que não resuma só ao medicamento. Aquela solução rápida que muitas pessoas querem, não, eu tomo remédio e tá tudo bem. Não, cuidar de todo o estilo de vida, de toda a forma que o paciente vive realmente, para isso te trazer mais qualidade de vida em um sentido muito mais amplo do que só estar com os exames certinho ou só estar tomando medicamento conforme prescrito. Exato, isso é uma coisa bastante importante, né, doutora Lívia? Eu vejo, assim, a gente sempre foi muito atrelado a remédio, né? Então, eu tenho remédio para isso, tenho remédio para aquilo, às vezes a interação medicamentosa, uma coisa, inclusive, acaba indo contra a outra. E eu vejo hoje que, inclusive, os indivíduos estão fugindo disso, né? Sim. Quanto menos medicação a gente utilizar, acaba sendo melhor. E a medicina do estilo de vida vem muito com isso, mas ela é relativamente nova, né? Quando que começou a ser disseminado realmente sobre a medicina do estilo de vida? Olha, realmente é nova, tanto é que no Brasil ainda não é uma formação, né, uma área de atuação reconhecida ou uma especialidade médica. Ela vem mais forte nos Estados Unidos, mais recente realmente, baseado em alguns estudos. Começou muito com estudo de urologia relacionada a câncer de próstata, foi um dos primeiros grandes estudos que a gente teve, e de lá para cá vem tendo uma disseminação cada vez maior, justamente pelo impacto que tem na qualidade de vida e na saúde. E aí, o indivíduo que procura este tipo, né, essa especialidade, que é o estilo de vida, ele tem que ter um propósito muito grande que ele quer mudar,
né? Então ele precisa de um autoconhecimento bastante importante. Como que esses pacientes chegam para você, doutora Lívia? Não, eu quero realmente mudar a minha vida. O que vira principalmente a chave neles? Olha, eu vou te dizer que esse perfil de paciente ainda é a minoria. O que a gente vê é que me procura por outras questões, né? Eu sou neurologista também, então por insônia, enxaqueca, TDAH, autismo, enfim, e é aí que eu começo a mostrar que existem outras formas de tratamento que não só o remédio. Porque as pessoas, a gente vive num mundo imediatista, né? Você pede, você liga a televisão, você assiste o que você quer. Diferente de alguns anos atrás, que você tinha que esperar o horário do seu programa. Você pede no celular, a comida chega rápido. Então, as pessoas estão querendo incorporar isso no tratamento da saúde. Eu quero um remédio que resolva rapidamente o meu problema, né? E não ter o esforço. Então, ainda é a minoria das pessoas que procura com esse intuito. Então, procura para tratar a saúde e aí eu apresento e a gente começa a fazer um tratamento mais amplo, incluindo a medicina de estilo de vida. Mas a gente vê cada vez mais o despertar das pessoas para isso. Eu não quero mais tomar remédio. Eu não quero tomar um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para ficar tranquila nesse meio tempo. Então as pessoas, algumas estão buscando e a gente tem visto esse aumento maior dessa consciência de que, poxa, o que eu estou fazendo com a minha saúde, né? Eu preciso mudar. Esse jeito que eu estou vivendo não está adequado. Mas ainda no consultório, pelo menos na minha prática, tem sido a minoria dos pacientes. Uhum. E eu não sei, doutora Lívia, se a gente pode utilizar esse termo, mas o médico, então, que hoje, né, que ele trabalha com o estilo de vida e ele vai puxando o paciente, ele vai, né, dando direções, eu poderia dizer que esse médico, ele está agindo também como um coach na vida desse paciente? É basicamente isso, né? Uma das premissas é a gente realmente agir dessa forma de motivar o paciente, de mostrar os benefícios, de pegar na mão e caminhar junto, diferente daquela figura antiga do médico tradicional, convencional, que eu falo, o médico fala, você tem que obedecer. Então, realmente é um estilo de parceria, de estar ali junto, de motivar, de incentivar, de promover essa saúde realmente. Mas, além dessa função de coach, ainda tem todo o conhecimento de explicar as consequências para o paciente, de entender o impacto que aquilo vai ter na saúde dele, de conseguir depois fazer desprescrição dos medicamentos conforme o paciente vai melhorando. Então, o coaching é realmente um dos aspectos, sim, do médico que trabalha com estilo de vida, mas a gente tem outras questões mais amplas. Mas essa parceria de estar ali, né, o que o coach faz, de estar ali junto, de caminhar junto, de mostrar o caminho, é realmente bastante importante. Porque antes o que acontecia? Eu, por exemplo, eu tive sobrepeso grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida. Ia no médico e falava, não, você tem que perder peso, você tem que fazer atividade física. E não te explico como. Tá, como que eu faço isso? Por onde eu posso começar? Qual é o caminho mais fácil, ou que eu vou ter mais taxa de sucesso e que eu não vou desistir depois de 2 semanas? Que é o que acontece, né? A gente vai, se matricula na academia, dá 2 semanas, já não consegue mais. E aí o que o paciente sente? Se sente frustrado. Eu não dou conta. O médico falou que eu tinha que fazer isso e eu não dou conta de fazer, eu não consegui perder peso, eu não consegui fazer atividade física, eu não consegui melhorar a alimentação. Então, nesse sentido, né, que eu falo que o médico acaba atuando como coach de ajudar, de pegar na mão do paciente e falar, ok, vamos traçar junto a sua meta. O que é possível para você nesse momento? Como que você consegue começar? Vamos desenhar as estratégias aqui para esse seu tratamento ser mais consistente, para essa sua mudança de estilo de vida ser mais consistente. E tudo isso baseado em muita ciência, muita evidência científica, muita neurociência. E por isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção, que envolve muita neurociência de promover esse processo de mudança, de fazer o paciente se sentir empoderado, preparado para esse processo de mudança e de uma maneira mais consistente realmente. Então, com a MEV, mais do que nunca, a gente tem realmente uma consultoria especializada na vida do paciente e a gente não enxerga mais o paciente somente como um protocolo de que essa medicação é tantas semanas, a gente vai fazer um exame disso. Então, realmente, o paciente ele está tendo a sua consultoria especializada, é isso? Exatamente. Que não é um conselho geral. Tem que ver o que funciona para o paciente naquele momento.
No que ele está pronto para começar, qual passo ele está pronto para dar. Ok, eu sei que eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que fazer atividade física, tá, mas por que você está mais preparado nesse momento? O que é possível dentro da sua rotina? Como que a gente pode alinhar? Então, todos esses passos a gente trabalha em consulta, nos planos terapêuticos, para ajudar a ser da melhor maneira possível, não é uma receita de bolo comum para todo mundo. Todo mundo sabe que tem que se exercitar, todo mundo sabe a importância do sono, né? A informação está muito disseminada, a gente sabe isso, mas ok, como que eu trago isso para a minha vida? Dentro da minha realidade. Dentro da minha realidade de contexto social, de contexto familiar, de tempo, de contexto emocional também, de como está a minha energia, por exemplo, em que momento do dia eu funciono melhor. Então, tudo isso a gente consegue direcionar para ter um resultado realmente mais efetivo para o paciente. E como é feito esse trabalho especializado, esse coach? Vou te perguntar, doutora Lívia, é fácil os pacientes escutarem aquilo que eles não querem escutar? Eles sabem muitas vezes qual que é o problema e alguém vai lá e continua frisando qual que é o problema. Como que é a reação desses pacientes? Olha, não é fácil. Ninguém gosta de ouvir aquilo que já sabe que precisa mudar e que não conseguiu. Então, a gente também tem formas de atuar dependendo do nível do paciente, do nível de engajamento mesmo no processo da mudança. Ok, estou pronto para mudar, já estou motivado, ou já estou planejando começar uma ação, a gente aborda de uma maneira. Ou se é aquele paciente que ainda está muito resistente, aí tem coisas que não adianta a gente inserir naquele momento. Então, a gente tem que saber como quebrar a resistência desse paciente, de trazer a motivação da maneira correta, de trazer informação para ele, de se ele permanecer naquele estado, o que vai acontecer, não no sentido de trazer medo, de terrorismo, mas de informação mesmo para o paciente ter todos os dados para poder tomar a decisão dele. Ok, não quero começar agora, mas eu estou ciente do que pode acontecer. Eu estou ciente do que eu preciso fazer. Então, que é uma decisão mais adequada quando ele tem toda a informação. Então, dependendo da fase em que o paciente se encontra, a gente atua de um jeito. E realmente não são todos que aceitam, não são todos que prosseguem o tratamento, enfim, porque às vezes tem uma dificuldade. E o que acontece? Muitas vezes o paciente vem numa consulta, foi orientado, a gente fez um plano estratégico para o paciente, né, adequado para ele. O que a gente via antes, o paciente não voltava. Da mesma forma que eu, quando tinha sobrepeso, nossa, eu não perdi peso, eu não vou na endócrina nesse mês, não era assim que acontecia. Para que eu vou lá, né? Eu não consegui. Então, agora a gente consegue, com a medicina do estilo de vida, a gente consegue tirar isso do paciente. No momento que eu não consegui, que eu não estou disposto ainda, que eu não estou pronto, que eu estou resistente à mudança, é o momento que eu mais preciso do meu médico do meu lado. É o momento que eu mais preciso estar lá na consulta e ajustar. E aí cabe ao médico não olhar com julgamento. Nossa, você não conseguiu, ou perdeu só isso de peso, como já aconteceu muitas vezes, mas de acolher, de entender, de estar do lado. Ok, então a gente já viu o que não funciona, vamos entender outras estratégias que podem funcionar para você. Então, essa mudança de perspectiva do médico estar lá em cima, ditando regra e julgando e cobrando resultado, a gente se coloca como parceiro do paciente, realmente acolhendo. Aí a taxa de sucesso é muito maior, porque senão vem com aquela resistência mesmo e é mais difícil, né? Então, hoje mesmo a procura, ela sendo pequena, a taxa de sucesso, de adesão ao tratamento, ela é maior? A gente poderia pensar nisso? É maior. Então, eu tenho, assim, poucos pacientes que me procuram especificamente para medicina do estilo de vida, mas quando procura por outra condição e que entende o processo, entende os resultados que vai conseguir e se sente acolhido, aí a taxa de sucesso é bem maior. É aquele paciente que está ali sempre motivado. Pode acontecer um outro deslize, uma outra recaída, mas o paciente se mantém ali que faz engajado. Parte, acredito que faça parte do processo, porque a gente também precisa identificar as nossas fraquezas. Exatamente, né? Exatamente. E existe, doutora Lívia, um perfil específico de paciente que procure isso? Por exemplo, idade, ou é mais sobrepeso, como, né, você comentou, mas existe algum perfil específico? Eu vejo muito nos jovens, né, que estão mais atentos a essas mudanças e um despertar mesmo para uma nova forma de viver.
né, não só relacionada à saúde, mas relacionada a outras questões, né, a saúde emocional, a espiritualidade, a transcendência, a plenitude, né, independente de religião. Então eu vejo que vem tendo esse movimento, e aí as pessoas buscam a saúde nisso. Né? Uhum. E eu tenho também, pelo menos na minha prática diária, o outro extremo, que são os idosos que querem mais qualidade de vida, que querem, né, prevenir uma perda de memória, por exemplo, que querem ter mais disposição, né, realmente mais qualidade de vida. Então, outro extremo que acaba procurando também. E se a gente fosse falar hoje, qual que é a base que compõe a medicina do estilo de vida? Se a gente fosse falar dos pilares dela. A medicina do estilo de vida ela é baseada em 6 pilares, que são atividade física, alimentação, sono, manejo do estresse, controle do uso de substâncias tóxicas como cigarro e álcool e relacionamentos. Relacionamento é uma parte muito importante da nossa saúde que às vezes a gente deixa para trás. Então, Já dava para a gente fazer um checklist agora para ver o que a gente está se comportando nesses 6 pilares. E até parte de alguns pacientes, eu aplico realmente questionário para o paciente pontuar de 0 a 10, como eu estou nesse pilar, qual que é a importância desse pilar na minha vida, aonde eu quero chegar nesse pilar. Então, faz parte também o processo, esse checklist de como eu estou em cada um desses, como você disse anteriormente, o autoconhecimento, entender da onde está partindo e aonde quer chegar. E são realmente 6 pilares muito importantes. E eu não posso deixar de perguntar, doutora Lívia, esse último, né, que aparece ali, os relacionamentos, eu também, né, atuo como professora, então eu trabalho com diferentes gerações. Essa parte de relacionamento deve pegar demais. Sim. Né? E isso vem muito da queixa dos pacientes, eles têm dificuldade de comunicação, de relacionamento tóxico, né? Hoje a gente está numa era digital extremamente grande, então muitas vezes nosso relacionamento acaba sendo uma mensagem do WhatsApp, é um vídeo no Instagram, é um vídeo que a gente manda para mandar um beijo, mas questão de contato, de ter a paciência de quem está do nosso lado para a gente conversar, isso aparece bastante. Aparece. Tenho trabalhado muito com saúde mental e trazido a MEV dentro da saúde mental. Esse é um dos principais pontos, realmente. As pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar. Muitas realmente com relacionamentos tóxicos, abusivos, seja amoroso, seja dentro da família. E nós somos seres sociais. O ser humano não foi feito para viver sozinho. A gente vive em coletividade, nós somos seres sociais. E o relacionamento tem um fator decisivo na nossa saúde. Por exemplo, você está tentando mudar a alimentação dentro da sua casa. Não adianta você estar querendo comer bem, você tem uma pessoa comendo uma batata frita, né? Da sua família está ali do lado. Então, esse apoio independente se da família ou do parceiro ou de algum amigo, é importante na nossa mudança de hábito, é importante para a nossa saúde. Vários estudos já mostram que aquelas pessoas que têm relacionamentos saudáveis, elas vivem mais, têm menos doença. E o que a gente vê hoje? Realmente uma distorção dos relacionamentos, né? Mais relacionamentos virtuais, mais superficiais, mais um distanciamento dessas pessoas. Às vezes tem conversa com muita gente, mas são só conversas superficiais, não tem aquela troca, aquele acolhimento, realmente aquela de entender aquela pessoa como uma pessoa de apoio para quando você precisar. Isso são dificuldades que as pessoas têm enfrentado hoje em dia e que impactam muito na saúde mental, mas na saúde física também. Uhum. E uma outra coisa, além do relacionamento, doutora Lívia, a qualidade do sono. Né? É bem como a senhora falou, a gente toma remédio para dormir, a gente toma remédio para acordar. O cotidiano, a nossa vida hoje é extremamente corrida e precisa entregar resultado aqui e tal. Como que a gente cuida do nosso sono? Como que a gente consegue colocar a nossa cabeça no nosso travesseiro sem uma medicação e conseguir relaxar para que a gente tenha esse sono adequado? Olha, o sono é uma das coisas fundamentais, né? O nosso cérebro precisa de descanso. É durante o sono que acontecem os processos de reparação do cérebro, de consolidação da memória, até de regulação de hormônios de saciedade, apetite, por exemplo, de controle da pressão, enfim, tá
o sono é a nossa manutenção diária. Só que o que acontece hoje? Realmente a gente tem uma cobrança de resultado, de entrega, né, de expectativa muito grande, que às vezes a gente acaba levando isso para a noite. A gente prolonga o nosso dia, né? Então, antigamente, o que a gente tinha? Começava a anoitecer, já era a hora de descansar. Talvez a gente nem tivesse, né? Muitos anos atrás não tinha nem a luz artificial. Então, seu corpo já ia entendendo, no ritmo da natureza, entardeceu, já vou desacelerando a mente, já vou desacelerando o corpo, que é o momento de dormir. E o que a gente faz? O nosso dia acaba invadindo a noite. A gente tem luz artificial, a gente tem tela, a gente tem trabalho, estudo à noite, às vezes o que não conseguiu render de dia, a pessoa vira à noite para estudar, para entregar um projeto. Ou então maratonando uma série, e isso tudo você, no momento que era para o seu corpo estar desligando, para o seu cérebro estar desacelerando, você está estimulando o cérebro, seja com uma preocupação, com uma ansiedade, ou com um programa de televisão, ou vendo ali as redes sociais, e aí realmente não desliga, porque o sono é um momento de entrega. E se a gente não se preparar para isso, não ir desacelerando a mente, o corpo, a gente não consegue dormir adequadamente. Então, existe uma técnica, um termo que chama higiene do sono, que são várias questões que a gente deve aplicar para poder propiciar esse sono de maneira adequada. E não começa só à noite, durante o dia também, exposição à luz natural. Adorei que aqui a gente está com luz natural, porque é isso que regula nosso sono. Essa exposição à luz natural. Então, são várias estratégias que a gente pode usar para ajudar nisso. E eu falo com meus pacientes, não é um evento, a partir de agora eu durmo bem, né? É um processo. Então, muitas vezes o paciente tem que passar por esse processo, mais ou menos longo, dependendo do paciente, para aprender a dormir. E talvez não necessitando do remédio. Talvez o remédio seja necessário ali de uma forma transitória, mas a ideia é que a gente passe a aprender a dormir de maneira adequada. Eu vou fazer um link, doutora Lívia, uma coisa que a senhora comentou bem no início, sobre a questão do TDAH. E esse excesso de informações que a gente tem, de realmente a gente não ligar, não desligar, houve um aumento muito significativo do número de diagnósticos de TDAH, mas não na infância, adultos também, certo? Então, tudo isso é uma verdade? E a questão do sono colabora para isso? Colabora. O que a gente tem? Hoje a gente tem o entendimento que o TDAH pode persistir na vida adulta. Então, antes achava que era uma condição específica da infância, hoje a gente entende que ele pode persistir no adulto. E existem até alguns questionamentos de TDAH iniciado na vida adulta. Isso como transtorno neurobiológico, vamos dizer assim. Mas o que a gente vê hoje em dia? Então, além do aumento do número de diagnósticos por aumento do entendimento da condição, que isso vem acontecendo, então muitos pacientes que realmente têm TDAH, com sintomas iniciados lá na infância, ou e que por alguma situação acaba tendo mais prejuízos agora, e que nunca teve o diagnóstico. Isso acontece bastante, porque hoje o entendimento é diferente. A disseminação da informação é diferente para o paciente suspeitar que tem, e até do entendimento do médico, de que realmente não, isso aqui não é só um distraído, né? A gente tentar entender melhor. Mas muitas coisas podem ser relacionadas ao estilo de vida. Então, eu tenho muitos pacientes que me procuram no consultório com suspeita de TDAH e você vai ver, não dorme. Se não dorme, a gente não consegue ter foco. A gente não consegue ter concentração. A gente não consegue resolver os problemas. Quando a gente dorme menos, a gente tende a ficar mais impulsivo. Então, a gente toma as decisões piores, não consegue resolver alguns problemas, e realmente essa impulsividade, essa inquietação que às vezes a pessoa acha que pode ser um TDAH, às vezes é só a privação de sono. Então, tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso, de não fazer um super diagnóstico de TDAH e tacar lá um psicoestimulante, quando às vezes é questão de uma privação crônica de sono, ou enfim, alguma questão de alimentação que também influencia. Então, é preciso ter esse cuidado no diagnóstico, esse refinamento, que eu digo, no diagnóstico, e de colocar o estilo de vida como parte integrante desse olhar. E doutora Lívia, você falou que a medicina do estilo de vida, ela ainda não é regulamentada aqui no Brasil. O que faz a diferença? Você tem uma certificação internacional. Por que para a gente isso demora a chegar aqui?
Olha, historicamente as coisas são diferentes, começam nos grandes centros, né, na Europa, Estados Unidos, para vir para cá. Hoje em dia a gente tem muitos profissionais que trabalham com medicina estilo de vida, é uma questão que tem aumentado dentro da medicina, dos médicos, inclusive dentro das faculdades, coisas que a gente não via, então a gente já tem algumas ligas acadêmicas na faculdade para discutir medicina estilo de vida. Mas ainda não é uma especialização médica aqui no Brasil. Então, o que a gente tem é a certificação internacional, que é feita pelo Conselho Internacional de Medicina e Estilo de Vida, aqui no Brasil em parceria com o Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, o CBMEV, para tentar, não digo regulamentar, mas para tentar nivelar o nível dos profissionais, né, que realmente passou por uma série de pré-requisitos, de cursos obrigatórios, que passou pela prova, enfim, para a gente ter certeza de que aquele profissional está bem preparado e habilitado para exercer a medicina estilo de vida. Mas a gente vê um movimento crescente, né, de cada vez chamando mais a atenção da comunidade médica, cada vez mais médicos engajados, e começando a trazer isso para as faculdades de medicina. Então, acredito que a tendência é a gente ouvir falar cada vez mais de MEV e a gente conseguir regulamentar isso de uma maneira diferente. E será que a gente poderia pensar que a MEV, a médio e longo prazo, isso poderia interferir nos custos do sistema de saúde público e privado? Com certeza, com certeza. É muito mais barato a gente prevenir do que tratar. Por exemplo, eu trabalhava muito com AVC. Os custos de um tratamento de AVC são altíssimos. E os custos da prevenção, mesmo da medicina convencional, vamos dizer assim, que é dar lá os remédios, controlar a pressão, remédio para colesterol, enfim, são infinitamente menores do que o custo da doença. Isso a gente está falando de custo financeiro, e sem contar os custos indiretos, por exemplo, de um familiar que precisa ficar em casa para cuidar do familiar que está doente, é alguém que deixa de trabalhar, e o custo emocional, o custo dentro de uma família disso. Então, é infinitamente melhor. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis custo-benefício, vale muito a pena, né? Se for ver especificamente o financeiro, é mais benéfico. E o paciente que tem contato com a MEV, o médico atua sozinho com o paciente ou ele tem um apoio de uma rede multidisciplinar também? É legal quando a gente tem uma rede multidisciplinar. Como eu digo, né, o paciente não é só a doença, não é só um exame, não é só um sintoma. Ele é um ser completo, né, de várias questões. Então, se a gente tem um apoio multidisciplinar, os resultados tendem a ser melhores, né? A gente tem um apoio de um nutricionista, do educador físico, talvez de uma psicóloga, dependendo, para ajudar ali na saúde mental, e aqueles pacientes que às vezes não têm disponibilidade de tempo, financeiro, enfim, para isso que acontece, hoje em dia eu vejo mais carência de tempo do que de oportunidade realmente de fazer o acompanhamento multidisciplinar, aí eu tento encaixar tudo dentro ali do plano terapêutico, de abordar todos esses aspectos, mas realmente o acompanhamento multidisciplinar é o mais indicado. A gente consegue enxergar, então, boas perspectivas aí para os indivíduos procurarem a medicina do estilo de vida? Sim. E acho que esse é o nosso trabalho aqui, né, da gente divulgar. Como eu disse para você antes da gente começar a gravar, a gente vê tanta informação na internet que eu acho que é fundamental a gente estar aqui para disseminar um conhecimento de qualidade, para, né, disseminar realmente, promover a saúde e falar do que é importante, né, ao invés de a gente ter várias coisas aí que se propagam e que não são tão verdadeiras. Então, acho que faz parte do nosso papel de informar e trazer essa consciência para as pessoas, de que o tratamento não está só no remédio, não está só de tratar o resultado do seu exame, mas de realmente a forma que você vive, a forma que você se relaciona, como que você dorme, com que você se alimenta, com que você nutre o seu corpo. E aí a gente vai trazendo essa consciência, a gente tem visto cada vez mais esse despertar. Começou muito na comunidade médica, mas os pacientes estão acompanhando. Eu ainda vejo que vai ter um aumento muito grande da MEV daqui para frente, porque as pessoas estão cansando realmente disso. Eu preciso de um remédio para isso, um remédio para aquilo. Por mais que ainda seja a promessa de uma solução rápida e mágica, as pessoas sabem que isso não tem o efeito,
não tem o mesmo efeito, né? Não adianta só tomar um remédio. Por mais que eu espere um tratamento milagroso, que eu vou lá, tomo o meu remédio, com menos esforço eu resolvo o meu problema, mas tá vendo que isso não é o suficiente. Não é o suficiente tomar remédio para dormir, por exemplo, se você tá lá e não consegue desligar e fica pensando em mil problemas na hora de dormir ou fica na televisão, não adianta às vezes. Às vezes o remédio não vai fazer o mesmo efeito. Você vai acordar no outro dia cansado do mesmo jeito, até dormir, mas meu corpo não descansou, meu cérebro não descansou. Então as pessoas estão percebendo o efeito disso, de que só o medicamento não é a solução. Existem outras formas melhores da gente tratar. E outras coisas que assustam, a gente falou bastante disso, né, do acordar, do dormir, ver o quanto a gente não desliga. A gente teve agora as últimas pesquisas falando do quanto aumentou a diabetes do tipo 2, o quanto ela tem crescido de maneira exponencial e esses dados alarmantes, que em 2050 a gente vai ter bilhões de pessoas com diabetes mellitus e a gente pode mudar isso, né, apenas mudando os hábitos de vida. Então, esses pacientes, por exemplo, com diabetes, eles te procuram bastante? Ou aqueles, às vezes não receberam um diagnóstico de diabetes ainda, são pré-diabéticos. Para eles, já vem essa preocupação? Já. E aí é hora de atuar, né? Quando você falou, ainda não tá no pré-diabetes, é hora de atuar para evitar, né? Porque é uma coisa evitável. É prevenível, né? Então, a gente fala assim, só mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida é muito, né? Lógico, é simples, é um tratamento, mas para isso acontecer, engloba uma série de questões. Mas realmente tratar a prevenção. E nos casos iniciais de diabetes, você pode reverter. Então, os pacientes falam, poxa, mas eu vou precisar da insulina, né? E aí tem todo aquele estigma do diabetes. Então, é um dos motivadores, né? Não gostaria que o medo fosse o maior motivador, mas acaba sendo em algumas situações. E aí é hora da gente atuar, de realmente conscientizar a pessoa e buscando aonde está a fragilidade dela, qual a força que ela tem, quais os pontos fortes, e a partir daí a gente traçar um plano juntos que seja efetivo para o paciente realmente conseguir mudar. E doutora Lívia, por que você procurou a medicina de estilo de vida? Qual foi a virada? Qual que foi o gatilho? Olha, durante muito tempo eu fiz a coordenação de uma UTI neurológica. Eu trabalhava basicamente com AVC. Entrei na residência, me apaixonei pelo AVC desde o começo e era a minha principal motivação. AVC é o derrame, né, popularmente dito. E aí, o que a gente tem de trabalho científico? 90% dos AVCs estão relacionados às coisas evitáveis, a causas evitáveis, pressão alta, diabetes, cigarro, sedentarismo. E aí, na UTI neurológica, isso se tornou mais evidente. Então, eu via que a maioria dos meus pacientes não precisava estar ali. Ou então, um paciente que veio, fez um AVC, a gente conseguiu fazer o tratamento, o padrão ouro de tratamento, recupera, dá 1, 2 anos, volta de novo para um AVC. Porque não conseguiu mudar o estilo de vida, não conseguiu tratar os fatores de risco. E foi aí que eu comecei a buscar outras formas de ajudar o meu paciente que não a neurologia, outras formas de prevenir que o meu paciente estivesse ali no primeiro AVC, que não precisava estar ali na UTI, ou que já esteve, que não precisava voltar, nem com AVC, nem com infarto, às vezes outras complicações. E foi aí que eu descobri a medicina do estilo de vida. Primeiro para os meus pacientes, e aí depois eu vi que para mim se encaixava, porque na época eu estava sedentária, eu tinha insônia, eu estava prestes a ter um burnout, de tamanho desgaste, de estresse, e aí foi que eu comecei a ver que para mim também fazia muito sentido. E aí quando já vim estudando MEV, aplicando no consultório, quando chegou a pandemia e foi minha mudança de chave de vez. E acho que foi o empurrão que eu precisava, né, as mudanças que a pandemia trouxe, de falar, não, eu trabalhar com MEV, eu trabalhar com prevenção, eu também vou estar salvando vida, da mesma forma que eu fazia na UTI, só que de uma maneira diferente. Eu vou estar evitando dele chegar ali. E isso para mim, sabe, aqueceu mais o coração, fez mais sentido para mim eu evitar do paciente estar ali do que eu tratar as complicações. Então, a gente vai aproveitar agora esse momento e a gente vai para o nosso momento inspirar do programa. Então, eu te pergunto, doutora Lívia, o que move a sua vida? Olha, é uma pergunta bastante complexa, né? E eu acho que tem vários níveis ali que eu poderia responder. Por exemplo, a nível pessoal, minha família, as minhas filhas é o grande motivador. Mas então todos os motivos são interligados.
eu quero ter mais saúde para estar com as minhas filhas. Eu quero que elas aprendam a ter hábitos saudáveis desde agora, para não ter que lá no futuro correr atrás do prejuízo, né? Então eu acho que trazer a saúde nesse sentido mais amplo, sabe, para mim, para os meus familiares, e trazer isso para o paciente também. E eu estou sempre nessa busca de entendimento do que é saúde, né, em todos os sentidos, nesse sentido amplo, e realmente eu poder dividir isso, compartilhar essa visão com outras pessoas, é o que me move. E acaba repercutindo no nível pessoal também, que eu quero que minhas filhas tenham esse nível de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde nos relacionamentos, saúde como um todo, né? E eu acho que essa é a minha principal motivação. E eu tenho certeza que muita gente vai ser influenciada depois de escutar aqui esse nosso podcast. E aí, para combinar, então, com o título do nosso programa, que é o que tem a ver com saúde, né? A gente tem um momento o que tem a ver. Então, eu vou lançar aqui algumas perguntas e vamos ver o que isso significa para a doutora Lívia. O que tem a ver com o cotidiano? Não vou conseguir responder com uma palavra só. Todas as pequenas ações que a gente toma no nosso cotidiano, as pequenas decisões, as pequenas ações que a gente faz no nosso cotidiano influenciam a nossa saúde e o futuro que a gente quer ter. Então, eu acho que o nosso cotidiano a gente tem que trazer mais consciência para ele. Até para o momento de relaxamento. Poxa, eu tomo banho todo dia. Ok, por que não usa aquele momento como um momento de relaxar, de autocuidado, de desacelerar a mente para você ajudar a manejar o estresse? Então, para mim, acho que o cotidiano tem muito a ver com essa consciência. O que tem a ver com a ansiedade e o seu controle? A ansiedade está muito relacionada com o nosso estilo de vida, com excesso de futuro. Eu penso lá na frente o que vai ser e fico fazendo muitas projeções, mas eu não estou prestando atenção no meu momento presente. Eu não tenho a consciência de como eu estou vivendo agora, né? E o que eu posso fazer para manejar isso. Então, eu acredito que a consciência também está relacionada ao controle da ansiedade. O que tem a ver com relacionamentos? Relacionamentos é um pilar importantíssimo da saúde e um grande motivador também para a gente se cuidar. E o que tem a ver com toxicidade? Olha, de novo eu não vou conseguir responder de uma maneira curta. A toxicidade está em vários aspectos, né? Na substância que a gente consome, álcool, cigarro, na alimentação, muitas vezes, aqueles produtos ultraprocessados, cheios de substâncias químicas, a toxicidade nos relacionamentos, muitas vezes, a toxicidade da forma como a gente se trata, isso também é importante de falar. Então, a gente também precisa olhar com cuidado como a gente está nutrindo e alimentando o nosso corpo e a nossa alma, a nossa mente realmente. Quão tóxico isso está sendo para a gente. E a pergunta mais difícil. Lívia Figueiredo tem a ver com? Olha, eu acho que de estar buscando esse autoconhecimento, de estar buscando novas formas de ajudar, novas formas de me entender também e de trazer isso para o paciente, de que a gente não é resumido a um único aspecto. Nós somos vários aspectos que compõem o nosso ser de uma maneira integral. E aí a medicina de estilo de vida se encaixa perfeitamente, que a saúde é muito mais do que a ausência de doença. E eu acho que é isso, acho que a Lívia, nesse momento, é muito essa busca. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, que prazer ter você aqui com a gente. Doutora Lívia, fique à vontade para você deixar agora uma grande mensagem para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, baseado nesse propósito que você tem. Fique à vontade, compartilhe com a gente aí a sua mensagem. Foi muito legal estar aqui e realmente é uma honra ser convidado por você e poder falar sobre isso com as pessoas, desmistificar o que é saúde, desmistificar o que é o cuidado do médico. O médico não é mais aquele que vai lá te julgar e te passar um monte de coisa, e se você seguir, melhor nem voltar na consulta para não levar bronca, né? Na verdade, a gente tem que trazer, nesse momento, até para os colegas médicos que estiverem assistindo, o médico como parceiro, como acolhedor e não com julgamento. E aí a pessoa consegue, a partir dessa mudança de visão, eu tenho quem me apoia, eu tenho quem me entende,
Eu tive uma recaída, eu parei de ir para academia, eu voltei a fumar, eu voltei a beber, ok, eu tenho quem me apoie, me entende, que me ajuda a retomar o caminho. Então isso faz muito mais sentido e é muito mais efetivo do que a bronca, do que o julgamento. Então, a gente construir esse novo patamar de relação entre médico e paciente, esse novo conceito de saúde. Saúde não é só ir lá fazer os meus exames, fazer o meu check-up, tomar o meu remédio, tomar, como eu disse, né, o que a gente vê muito, tomar o remédio para dormir, o remédio para acordar, o remédio para não ficar ansioso, o remédio para pressão, diabetes, mas tá, como que você está se cuidando? Né, de entender que a saúde é realmente muito além disso e precisa olhar para dentro, precisa olhar para como você está vivendo a sua vida, como você está se nutrindo em diversos aspectos, né, na alimentação, no conteúdo que você assiste, em como você se trata, como são os seus relacionamentos, e tudo isso é saúde, porque a gente não é só um corpo físico, né, a gente é muito mais do que isso, e trazer esse conceito para a saúde é olhar a partir de uma outra premissa. E aí a gente consegue se cuidar de uma maneira mais completa. Maravilhoso. Muito obrigada, doutora Lívia. E esse programa, então, eu vou encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a Deus, a toda a equipe, a presença da doutora Lívia aqui. Mas esse programa eu vou terminar de uma maneira diferente. Eu vou perguntar para vocês, e você que está nos assistindo, você está preparado para mudar o seu estilo de vida? Beijos e até a próxima.